Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André para mais uma aula de matemática. E a aula de hoje é regra de 3 simples, inversamente proporcional. Eu trouxe uma situação, problema, para a gente começar a entender na aula de hoje, certo? Um automóvel desloca-se a 60 quilômetros por hora e demora 3 horas para chegar ao seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 quilômetros por hora, quanto tempo levaria para completar esse mesmo percurso? Então, esse é o nosso desafio para aplicar a regra de 3 simples inversamente proporcional. Antes de começar a resolver, precisamos analisar quais são as grandezas envolvendo este problema. A primeira grandeza, vemos aqui 60 quilômetros por hora. Lembra que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, posso medir a velocidade, posso medir também o tempo. Então, eu tenho 60 quilômetros por hora e tenho 3 horas. O outro passo, eu tenho 90 quilômetros por hora e quero encontrar quanto tempo é nessa nova velocidade, certo? Professor, por que regra de 3 mesmo? Observe, é regra de 3 porque a gente tem sempre 3 grandezas e através dessas grandezas vamos encontrar a quarta grandeza, que é justamente a nossa solução, certo? Então vamos lá. Para montar, eu gosto de fazer esse esquemazinho aqui, ó. Traço como se fosse uma cruz e vou analisar. Primeiro, eu vou colocar quilômetros por hora e cada eu vou colocar horas. Então, eu tenho 60 quilômetros por hora. Eu chego em 3 horas. Se eu aumentar para 90 quilômetros por hora, eu vou chegar em qual hora? Então, eu coloco o x, certo? Então, esse é um esquemazinho básico para você compreender. Aí eu vou analisar o seguinte, observe, se eu em 60 km por hora eu chego 3 horas, se eu aumentar a velocidade, vai aumentar a hora ou vai diminuir? Pensa aí, se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir a hora ou vou aumentar a hora para chegar em determinado local? Ora, se eu aumento a velocidade, observe, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo, certo? Essa situação aqui que vai nos dizer justamente que é uma grandeza inversamente, porque ao passo que uma aumenta, a outra diminui. Então isso é inverso. No vídeo de regra de 3 diretamente proporcional, vocês viram lá que ao passo que um aumenta, o outro também aumenta. Então, é diretamente proporcional. Nesse caso, quando um aumenta, o outro diminui. Então, ele é inversamente proporcional. E para resolver esse tipo de questão, não vai precisar mais multiplicar cruzado, certo? Vamos multiplicar, neste caso, reto. Ó, dessa forma, ó. Certo? Eu vou multiplicar de forma reta, ok? Pronto, dando continuidade, vamos resolver essa regra de 3 inversamente proporcional. Então, só lembrando, quando for inversamente proporcional, basta eu multiplicar na horizontal, certo? Então, eu tenho 60 vezes 3. 60 vezes 3 é igual, ó, é proporcional, então a gente tem uma igualdade, certo? A 90 vezes x. Ok? Então, eu faço aqui primeiro. Eu posso fazer de várias formas. Tem uma forma mais fácil para a gente resolver essa equação, lembrando aí do primeiro grau, certo? O x aqui está elevado a 1. Então, é a equação do primeiro grau. Eu vou pegar o 90 e vou passar para o outro lado, dividindo, ó.
eu tenho 90 vezes x. Eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 60 vezes 3 é igual a x. E aqui embaixo, dividido por 90. Ok? Está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. E agora, observa que eu tenho 0 em cima e 0 embaixo. Eu posso fazer o que aí? Eu posso simplificar, ó. Esse 0 com esse 0. Restou quem, então? Restou 6 vezes 3 dividido por 9 igual a x. Olha que facilidade, tá vendo? Agora é só multiplicar 6 vezes 3 e depois dividir por 9, ok? Então, quanto é 6 vezes 3? 6 vezes 3 é 18. Ó, dividido por 9 igual a x. E agora ficou fácil. 18 dividido por 9 é igual a quanto? Igual a 2, né? Então, eu sei que o meu x vale 2. Ó. E o que quer dizer esse 2? Quer dizer 2 horas, ok? Porque estamos tentando achar aqui o valor em horas. Então, se eu aumento a minha velocidade para 90 km por hora, eu vou reduzir o meu tempo de chegada, que vai ser 2 horas. Então, o x aqui agora vale 2 horas. Certinho aí? Prontinho. No próximo vídeo eu vou postar aqui no canal sobre regra de 3 composta, tanto a direta quanto a inversamente proporcional. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui no vídeo as suas dúvidas e um forte abraço. Valeu!